Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma quinta-feira que estamos aqui juntos. Uma live muito gostosa de toda quinta-feira que eu faço aqui às 6 da tarde para você que é reikiano, que quer colocar o reiki em prática. Nesse dia, né, na quinta-feira, às 6 da tarde, eu me aprofundo mais em algum tema, coloco, né, uma mais clareza, vamos dizer assim, trazer à consciência algumas questões que, na minha experiência, na minha prática, fizeram muito sentido para mim. E eu venho aqui compartilhar com vocês, né? Agora, antes de tudo, eu queria dar um recado muito importante, então presta bastante atenção. Essa live, já é gravada, né? Nós não estamos aqui ao vivo, mas eu vou estar com você aqui no chat. Então, as dúvidas, se eu puder aqui ir respondendo no chat, eu vou estar respondendo para você. Mas hoje eu preparei uma gravação para colocar esse conteúdo para você e não deixar, né, de ficar aqui nessa quinta-feira para você não ficar sem esse conteúdo que toda quinta-feira eu venho aqui com muito carinho trazer para você. E o tema de hoje é como saber quantas sessões de Reiki eu, reikiano, posso fazer durante o dia, né? Então, hoje nós vamos falar tudo sobre essa questão, tá bom? Mas antes de eu começar no conteúdo, dê sua curtida, compartilhe esse conteúdo, né, com amigos reikianos e até pessoas que não são reikianas para entender no que você trabalha, né? O que você tem aí nas suas mãozinhas para poder ajudar as pessoas. Então é muito importante dar a sua curtida para que esse conteúdo seja relevante aqui para o YouTube e ele espalhe essa mensagem para mais e mais pessoas. Porque você que já me conhece sabe que eu faço o possível para trazer mais leveza e clareza na sua prática, trazendo aqui sempre assuntos muito importantes. E outro aviso importantíssimo, né, no dia 30 de agosto, na semana que vem, vai começar o workshop Resgatando Reikianos, que é uma semana onde eu coloco todo o conteúdo da minha metodologia, eu coloco pelo menos eu explico para você como é a minha metodologia de ensino para você dominar o Reiki verdadeiramente. Então é muito importante que você que está aí, né, adormecido, desanimado, né, que está querendo colocar o reiki ainda melhor na sua vida, com uma forma clara, simples de praticar. Vem comigo nessa semana do workshop Resgatando Reikianos. O link para se inscrever está aqui na descrição. Provavelmente eu vou colocar também no chat para você, mas é importante que você saiba o seguinte, né? Vai ser uma semana muito maravilhosa. Eu estou muito empolgada com o que vai rolar nessa semana, tá bom? Então vem comigo, se inscreve, o link tá aqui. Eu vou ter, assim, vou receber você com o meu coração aberto para colocar mais e mais prática na sua vida, tá bom? Então vamos começar, né? E para quem chegou aí atrasado, isso aqui é uma gravação. Eu deixei aqui preparado para você ficar, né, com essa quinta-feira preenchida com esse assunto, porque todo mundo que me segue já está acostumado toda quinta-feira às 6 da tarde, está aqui comigo. E é por isso que eu deixei essa gravação, né, para você aí se munir de informações sobre reiki, tá? E o tema de hoje é como saber quantas sessões de reiki eu, reikiano, posso realizar durante o dia, né? E o primeiro de tudo que eu quero falar para você, né? A primeira coisa mais importante, né, que eu vou colocar aqui
para cada nível, explicando direitinho, né? Se você é reikiano nível 1, reikiano nível 2, se você é mestre. Eu vou colocar tudo de forma assim, bem mastigadinha para você entender. Mas independente qual seja o seu nível de reiki, uma coisa que tem que ficar clara, né? Eu sempre repito nas minhas lives, mas aqui nesse momento eu vou reforçar ainda mais, porque o assunto de hoje pede, né, uma atenção especial. Cuide primeiro de você, né? Então respeite os seus limites. É preciso eu sei que quando a gente está iniciando, principalmente quem está iniciando nessa jornada com o Reiki, a gente fica empolgado em querer, né, colocar, aplicar em outras pessoas. Tem alguns reikianos que usam só para si mesmo, mas tem outros que querem logo aplicar, então ficam empolgados. Mas acima de tudo, não adianta, né, você aplicar quantas vezes forem durante o seu dia, se você não cuida de você. Porque o cuidar de si é um ato de amor ao próximo, é um comprometimento que você faz, né, até como terapeuta, como reikiano, que você vai proporcionar o melhor para aquela pessoa. Então, se você não está bem, como é que você vai proporcionar o melhor? Então, cuide-se primeiro. É muito importante, principalmente quem está iniciando nessa jornada, que tenha o hábito, sim, do autotratamento e da recitação dos princípios, que é a filosofia do Reiki, que nos ajuda, né, em momentos desafiadores, no nosso dia a dia, a abrir a nossa mente para tudo que essa filosofia nos traz, né? Que é a calma, a confiança, a gratidão, o trabalho honesto. Ó, isso aqui a gente está trabalhando o trabalho honesto, né? Que o trabalho honesto na prática do Reiki é você sim se cuidar para dar o melhor de si para quem está ali com você, né? E a bondade é esse respeito que você precisa ter com você mesmo, né, em relação aos seus limites, tá ok? Então, ó, respeite os seus limites e tenha cuidado consigo. Isso aí é o principal, tá bom? E eu vou aqui colocar, esmiuçar, né, cada nível direitinho para você em relação a quantas sessões é a média, vamos dizer assim. Por quê? Eu sei que pessoas, né? Eu vou aqui dar um número para vocês, mas como eu falei antes, né? O primeiro é a observação que nós temos que ter esse respeito, né? Em questão dos nossos limites. Então, é, eu vou dar aqui alguns números para vocês se guiarem. Se você não conseguir chegar a esse número, ok, não se cobre. Se você perceber que pode além dos números que eu vou passar aqui para você, ok também, tá bom? Por quê? Porque o importante é você estar em mente nisso, é você respeitar o seu limite. Agora, vamos primeiro falar do reikiano, que é nível 1. Que está iniciando nessa jornada, que está aprendendo muitos termos novos, né, sobre energia, está percebendo sensações na sua mão, no seu corpo. Então é importante para essa pessoa que se tornou um reikiano e quer aplicar em outras pessoas, porque tá tudo bem se você só quer usar em você, nos seus animaizinhos, nas suas plantas, tá tudo bem. Aqui não é o local para gente, né, ficar aqui firmando você deve, não deve. Por quê? Tudo que eu falo aqui é uma escolha, né? Você escolhe se você realmente quer usar o reiki como ferramenta para se transformar e transformar o outro, então tem sim alguns deveres de casa, né? Que são necessários para você conseguir ter o melhor aproveitamento da sua prática,
né? Não só do estudo, mas da sua prática. Então, você que é reikiano nível 1, que está iniciando, que está começando a perceber algumas coisas, eu sei que às vezes a gente fica assustada, mas não se preocupe, é sempre o seu mestre, né? Em toda a minha jornada com o Reiki, eu sempre me deparei com mestres que são muito responsáveis, que estão sempre ali apoiando, ajudando. Então, sentiu alguma coisa, recorre ao mestre, ao seu mestre, para você entender o que está acontecendo e assim ter uma postura, né, mais assertiva, em relação a todo essa novidade que está surgindo aí na sua vida, tá? Então, para você que está lidando ainda com a energia, outra coisa que eu quero que você, né, tenha na sua mente é o seguinte: tenha paciência. Sabe aquele princípio, só por hoje eu sou bondoso, né? Eu sou bondosa comigo. E essa bondade é realmente ter carinho e paciência com o meu processo de aprendizado. Então tenha paciência. É tudo muito novo, né? E não tem como, com a prática que você vai começar a ter mais segurança. Claro, o mestre ajuda, né? Porque a gente precisa realmente de uma orientação, sim. Mas se você quer realmente aplicar, vá para, né, eu não gosto de falar vá para a batalha, vá para a guerra, porque não é esse o termo que eu quero que vocês gravem, né? Mas vá mesmo, né? Coloque-se em ação para ajudar o outro, né? E o importante, né? O ideal é você que é nível 1, é aplicar em 2 pessoas por dia. Mas como eu falei antes, tá? Você pode aplicar em uma, né? Ver se sentiu, pode aplicar mais. Você vai percebendo, não é um número fixo. É um número assim ideal para quem está começando. Aí você pode escolher. Ah, eu vou aplicar 2 pessoas pela manhã, então eu marco sempre às 8 e às 10. Por quê? De 8 às 10, né, são 2 horas. Aí você tem todo um período para entender como que você processa toda aquela sessão. Entendeu? Porque o que é importante entre uma sessão e outra é você perceber-se. Depois que você aplicou, como você está se sentindo? Né? Aqui no canal tem vídeos falando como você deve abordar a pessoa, né? A ficha, o que que você deve perguntar. Tem vários vídeos aqui que eu falo como fazer uma sessão perfeita, como se preparar para uma sessão. Mas aqui eu estou orientando, né, em relação à quantidade de sessões que você vai fazer durante o seu dia. Então, reikiano nível 1, duas sessões, né? Você vai tratar 2 pessoas. Escolhe, se é na parte da manhã, eu dei aqui, né, uma sugestão de horário, marca um 8 e o outro 10 da manhã. Se pela manhã fica complicado, marca um 2 e 4 da tarde, ou 1 e 3 da tarde. Mas dê esse intervalo entre uma sessão e outra, realmente de 2 horas, para você, depois que terminar a sessão, você refletir como é que eu estou me sentindo, né? Como é que eu tô? Vai recapitulando como é que foi a sessão desde o início. Aí a gente sempre depois lembra, poxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter falado aquilo. Não se cobre, lembra? Seja bondosa com você nesse processo. Então, não se cobre, anote para você, né, não se esquecer, para falar na outra sessão. Por isso que é importante ter essa ficha de cada pessoa que você aplica, porque aí depois da sessão você pode fazer um resuminho do que aconteceu, porque se você continuar, né, aplicando em mais e mais pessoas, depois você esquece. E é sempre bom anotar. Então você vai, reflete, se precisar, né, fazer um autotratamento rápido depois dessa sessão, faça. Você pode usar a técnica do umbigo
para fazer uma autoaplicação rápida. Você pode escolher uma parte do corpo, né? Colocar a mãozinha e deixar o reiki fluir, né? Pode usar uma técnica que normalmente é aprendida no nível 1, que é a do banho seco, o enraizamento. Você pode utilizar dessas ferramentas para poder se recarregar. E esse recarregar, eu quero que fique bem claro, não é que você tem que recarregar a energia, né? Nós reikianos, nós não ficamos cansados energeticamente. Nós podemos sim ter alguma influência em relação ao que a pessoa veio tratar, pode me tocar, aí é alguma coisa que eu tenho que tratar em mim, mas não se preocupe que não é a energia do outro que está ali bagunçando, né, a parada ali no momento, não é isso. Aqui tem vários vídeos para deixar você tranquilo em relação a isso. Mas sim, às vezes a gente se conecta com a dor da pessoa, a gente se conecta com o problema, porque aquilo te recorda algo. Então é importante essa reflexão. Então você que é reikiano nível 1, né, comece com 2 sessões por dia, se é esse o seu propósito, tá? Então, tenha isso na cabeça. Se você conseguir mais, ok. Se conseguir menos, né, não tem problema. Você tem que ter paciência na sua jornada. E se conseguiu mais, a principal coisa que você deve observar e prestar atenção é esse intervalo entre uma sessão e outra para você processar, né, em você tudo que você fez emocionalmente e racionalmente. Porque às vezes, né, não é a questão de a gente ter se identificado com o problema do outro. Às vezes, o andamento da sessão, depois que acaba, você vai se cobrar que poderia ter feito melhor, né? Então, isso você pode trabalhar com o reiki, trazer para você essa paciência, né? Esse carinho com o seu processo. Ah, ok, não fiz, mas eu fiz o meu melhor que eu pude naquele momento. E se acolha. Você agora tem essa ferramenta na mão. Você tem toda a habilidade, a capacidade de se ajudar. Não importa que situação apareça na sua vida, mesmo sendo reikiano nível 1. Acolha qualquer sentimento, né? Ou padrões mentais que vieram na sua mente, acolha e trabalhe com o reiki. Por isso que é importante, né? Eu acho muito importante dar esse intervalo, né, de 2 horas entre um e outro, para eu conseguir, né, me preparar para o próximo, né? Agora, se você quer fazer uma de manhã ou à tarde, tudo bem. Eu dei aqui a sugestão, mas para você organizar, que aí na parte da manhã você sabe que você está realizando os seus atendimentos, né? Ou na parte da tarde, né? Vê aí o que fica melhor na sua rotina, né? E sempre se observe, porque quanto mais a gente se observa, principalmente nesse início da jornada, mais a gente vai criando estrutura, né? Trabalhando a base para chegar a uma boa e ótima prática de reiki. Ah, eu vou aprendendo a cada nível? Sim, sempre, né? Mas tenha paciência com o processo. Não pule etapas. Aplique, observe, se cuide, pipocou, se cuide. Você tem toda a habilidade, né? E capacidade de fazer isso. Ah, me abalou de uma tal forma que eu não consigo. Procure o seu mestre. Ele tem como, né, te ajudar nesse momento de processar isso, tá bom? Então você que é reikiano nível 1, fique com isso na mente, né? Não ultrapasse os seus limites, vá se observando, e vá trazendo maior conforto para você na prática, ok?
registrado, né? Só para quem chegou depois, né? Para não ficar aqui meio perdido, essa é uma gravação que eu tô gravando aqui, né? Eu não tô aqui ao vivo com vocês na tela, mas eu estou no chat, tá bom? Então eu tô no chat aqui com vocês, né, para poder ajudar vocês nesse momento, que essa semana eu precisei deixar esse vídeo gravado e como eu quero sempre, né, nessa quinta-feira, como muitos já têm isso na agenda, toda quinta-feira às 6 da tarde está aqui comigo, então eu deixei esse vídeo preparadinho para você, tá ok? Vamos agora continuar. Para você que é reikiano nível 2, como saber, né, quantas sessões de reiki eu, reikiano, posso aplicar durante o meu dia, né? E então eu não vou repetir tudo que eu falei antes, né? Que é o de se cuidar, respeitar o limite, isso é muito importante. E eu ainda sugiro que você dê esse intervalo de 2 horas, mesmo sabendo que quando o reikiano, né, ele eleva o nível, né, para o nível 2, sabendo que o fluxo de reiki fica mais intenso, né, eu sempre peço, né, para, pelo menos no início desse caminhar com o nível 2, que você ainda tenha um intervalo de 2 horas entre uma sessão e outra. E quantas sessões seria assim a melhor, né? Depois de muito aplicar reiki, o que que eu percebo? Entre 4, 5 sessões, mas o ideal seriam 4 sessões. Ou você faz 2 de manhã, né? 2 de manhã, 2 de tarde, ou começa um pouquinho mais cedo, né? Faz 7 da manhã, aí depois 9, depois 11, né? E 2 ou 3 na parte da tarde, se você fez uma. O ideal seriam 4 sessões, né? Lembrando que se você não conseguir fazer essas 4, não se cobre. E se você conseguir fazer mais, ok, mas sempre respeitando os seus limites. Por quê? Porque é importante, mais essa etapa, você ter isso presente na sua mente, sabe? Ter isso claro. Sempre se respeitar. Eu sempre falo nas minhas lives, né? O cuidar de si é um ato de amor ao próximo. Porque você está criando, se você está feliz, você não chateia ninguém, nem né, não traz problema para ninguém. Se você está bem, se você se cuida, você espalha essa alegria para todos à sua volta. E principalmente na hora da sua aplicação, né? E mesmo você, reikiano nível 2, né, tendo a habilidade, o poder de usar os símbolos na sua sessão, desse intervalo de 2 horas, né? Aí você, depois, se também por acaso começar, né, a vir alguma questão que você se identificou com a pessoa que você está aplicando, ou você, ao longo ali daquele papo, aflorou algo em você. Lembre que não é da pessoa, né? Isso, as pessoas são espelhos. Elas nos ajudam a nos curar, mas nada, a gente não pega nada de ninguém. Se a gente não permitir, não vem. O problema é quando você se identifica, mas aquilo ali é você com você, não foi o outro, tá bom? Então você tem a ajuda dos símbolos. Por isso que é importante, né? Eu ainda dou esse intervalo de 2 horas. Por quê? Porque aí você, né, tem os símbolos para te ajudar. Você já tem uma outra maturidade, né? O seu nível de reiki está indo mais fundo, porque ele está mais potente em relação à recepção. Você está recebendo mais. A energia mesma, ela vai fazer o que tem que fazer, sim. Mas lembra que eu sempre falo, né? Que quem é reikiano aqui visualiza um canal de recepção. Ou a antena, né? Eu dou o exemplo do canal ou da antena. Quando você é reikiano nível 1, cano que recebe o fluxo do reiki, é assim. Na verdade, é assim para normalmente todas as pessoas.
fica nível 1, amplia um pouquinho. Então, você tá ali fluindo a energia, tá vindo, né? Ali você tá sendo um canal de reiki. Quando você se torna nível 2, isso aumenta. Então, a quantidade de energia, não que ela aumenta de poder, ela aumenta de quantidade. Aí por isso que o tempo de aplicação em posições, nas posições, né, de aplicação, ela se reduz, porque a sua mangueira aumentou, a sua antena está captando mais coisas, né? E você, além disso, tem a ajuda dos símbolos. Então, se algo pipocou em você, traz, né? Se é alguma coisa física, traz o Chokurei. Se é alguma coisa emocional, traz o Seireki. Se é alguma coisa que pipocou numa lembrança lá do seu passado, traz o Hon Shazeshonen para poder limpar essa memória, para poder transmutar essa memória, né? Ressignificar ela. E se precisar fazer uma sessão ali, envio de reiki para o seu passado, faz. Aí você tem todo o tempo, né? Que aí você fica ali entre 40 a 50 minutos com a pessoa, aí você tem toda uma hora para você se recompor, para você, né, colocar, né, ainda mais o reiki para te ajudar. E assim, quando vem o próximo, você tá tranquilo, né? Você tá tranquila. Porque esse tempo também é até para você ter toda essa preparação assim de ficar legal e também para se preparar para o próximo. Reserva aí uns 15, 20 minutos para você ver se é uma pessoa já que você já aplica, dá uma lidinha nas fichas dela, né? O que que aconteceu, como você vem trabalhando, né? Eu sei que às vezes para quem está começando, fica fácil lembrar, mas não confie totalmente na sua mente. Não, tem tantas outras coisas que você pode gravar. Escreve tudo, depois faz, né? Lê, mesmo que venha na memória. Tem esse hábito, né, de escrever sempre o que que aconteceu com a pessoa, o que você fez, né? Deixa um campinho reservado na sua fichinha de anamnese da pessoa, como você ficou, o que que você sentiu, quais foram as suas percepções, tanto em você quanto do outro. Às vezes, uma informação que você percebe naquela sessão, a pessoa ainda não está preparada para ouvir, mas se você registrou e ela vem para a próxima, aí você percebe que ela está mais, né, mais preparada, você pode colocar, né, e ver como é que você vai fazendo um tratamento aí personalizado. Lembrando que cada ser que chega até você mesmo, né, se considere também, né? Cada ser que chega até você é único, né? É uma pessoa que deve ser tratada como realmente é um ser único, com emoções, percepções, memórias. Ninguém é igual a ninguém. Então tenha esse cuidado com a pessoa e também, né, com você em relação a se preparar para poder estar mais assim ajudando melhor a pessoa de todos os sentidos, tá bom? E abuse, outra coisa, né? Nível 2. Use e abuse dos símbolos. Eu sempre falo que essa fase de nível 2 é uma fase muito importante em relação a perceber a energia, a conexão de cada símbolo. Medite com os símbolos. Traga realmente essa consciência do poder de cada um, para você trazer para a sua sessão, né, maior conexão com o todo. Porque tanto o reiki quanto cada símbolo, né, pertence a uma força maior que vai contribuir para a sua jornada, que vai trazer o que é preciso para o seu caminhar, para o seu evoluir como reikiano e como pessoa, como ser humano. Então, estude, use e abuse mesmo dos símbolos, não só na sua sessão, mas na sua autoaplicação, no seu dia a dia, né? Limpe sua água com reiki, sua comida, né? Coloque não só o reiki, mas não o símbolo, coloque o símbolo também
nas suas plantinhas, enfim. Essa é aquela questão, né, que eu falei antes, não pular etapas e não pule, viva o nível 2 na sua plenitude. Tá ok? E se ainda não curtiu, curte aí, compartilha esse conteúdo, né? Lembrando aí para quem chegou depois, a semana, né, do workshop Resgatando Reikianos começa na semana que vem, dia 30 de agosto. Então, se inscreve, o link está aqui na descrição, né? Vem comigo participar de uma semana cheia de práticas, né? Onde eu mostro para você um pouco da minha metodologia de usar e dominar o Reiki plenamente. Então, vem comigo, se inscreve no workshop Resgatando Reikianos. Ó, o link tá aqui, hein? Tá aqui na descrição e vamos viver também mais esse momento, tá bom? E agora, nível 3. Independente se você é mestre de si mesmo ou se você é mestre professor. Independente do que seja, né? Você, mestre, né? Seja reikiano nível 3A ou 3B. Você, nesse momento, né? O que normalmente eu aconselho é que você coloque entre 6 a 7 sessões, tá? Mas você como mestre, agora o seu fluxo de reiki tá muito, né? Mas lembra do canal que eu falei no início, né? Nível 1, sem reiki. Nível 1, nível 2, nível 3, gente, eu acho que nem tem limite. Eu tenho essa sensação, essa percepção. Parece que o negócio não tem mais paredes, sabe? Você imagina sempre um canal, uma coisa, assim, parece, eu tenho essa percepção, que quando é nível 3 parece que não existe mais barreira, não existe mais barreira. Até, principalmente para você que é reikiano, que está ali, né, colocando o reiki no seu dia a dia, se está aplicando em outra pessoa ou não, não importa. Se você usa o reiki só, né, para você, não importa. Eu sei que nessa fase a gente quer ajudar muita gente e a gente sempre aparece gente para a gente ajudar, mas tenha isso em mente, né? Se você conseguir fisicamente, não energeticamente, conseguir mais pessoas, ok. Sempre respeitando o quê? A si mesmo, seus limites. Aí, né, nessa fase, nessa etapa, aí eu sugiro que 1h30 entre uma sessão e outra é o suficiente. É o suficiente, né? Para você receber a pessoa com calma, conversar, falar, pedir para a pessoa deitar, faz a sessão, depois, quando finaliza, você conversa de novo, pergunta como tá, né? A pessoa saiu, você tem condição, né, de se recarregar, né, de recarregar se caso precise alguma coisa, porque para você que é mestre, até esse tempo, né? Às vezes eu coloco, dependendo da pessoa, eu coloco até 1 hora. Com 1 hora eu consigo fazer isso tudo. Mas para você que está começando nesse nível 3, diminua, né? Coloca 1h30 entre uma sessão e outra, e faça de 6 a 7 sessões, né, por dia, mas respeite o seu físico, o seu corpo físico. Porque energeticamente você não vai ficar cansada. Não vai. Pode confiar. Mas fisicamente, o nosso corpinho, ele tem um limite, sim. Então, respeite esse limite, né? Traga esse respeito, essa bondade com você. Olha os princípios aí. Traga essa bondade também com você nesse processo. E você tem os símbolos de mestre, né? Você já tem, né, toda uma maturidade, uma experiência em relação a esse processo de aplicar, de como você se sente. Às vezes, no início, quando a gente está no início na jornada lá no nível 1, a gente demora para perceber como a coisa não tá legal. Quando a gente está, né, já está no nível de mestre, você no ato já percebe uma coisa que não desceu bem,
vamos dizer assim. Então, assim, é muito engraçado, né, os polos. E, assim, você tem os símbolos de mestre, e eu te digo, nesse nível, eu sei que vão ter pessoas aqui que vão, assim, achar meio esquisito o que que eu vou falar. Mas eu percebo ao longo da, né, que às vezes quando eu recebo uma pessoa para aplicar, o fluxo do meu reiki ele tá tão intenso que eu nem uso símbolo, sabe? Nem uso, porque aquela conexão com tudo é como se tudo fosse uma coisa só, sabe? Então, às vezes eu nem percebo, né? A sessão vai e eu falei, ih, não desenhei nenhum símbolo. E isso eu anoto. Também na fichinha da pessoa. Eu anoto, ah, não precisei hoje usar nenhum símbolo, né? Isso às vezes a pessoa tá legal, passou por uma semana boa, enfim, não importa. A cada dia você vai tendo essa maturidade de ter essa percepção. E uma dica extra. Ah, achou que ia ficar só por aí? Não, não. Ah, uma dica extra, que bônus para quem ficou até o final, né? Quem assistiu até o final. E aí? Sou nível 3, sou mestre, mas eu não fiz nada disso. Não comecei a aplicar, né? E agora? Como é que eu administro isso tudo aí que você falou, Kátia? Como é que eu vou administrar tudo isso aí que eu vim falando aqui na live toda? Olha, se você é mestre e ainda não se sente segura ou seguro, comece do início. Não tem coisa melhor. Faça duas pessoas. Aí não precisa 2 horas, porque aí, né, tudo que eu falei agora em relação ao seu fluxo de reiki, tal, né, tá aí, você é um mestre, né, por mais que você não tenha passado por essas etapas, não tenha cumprido cada etapa, você tá com o canal aí expandido. Mas aí comece com duas pessoas. 2 horas e realmente sinta no seu coração depois que você acabou, como é que foi aquilo para você, né? Aí pega esse pedacinho que eu falei do início, né? Vê como é que você se sentiu, escreve, vai, marca duas pessoas de manhã ou à tarde, ou uma pessoa de manhã ou à tarde, né? Vai administrando. Depois, gradativamente, no seu tempo, no seu ritmo, comece a aumentar o número, né, de marcações, né? Você fazia 2 sessões por dia, agora você vai fazer 3, depois vai fazer 4, né? Aí nessa fase, que você aos poucos vai aumentando, você não está vivendo cada fase separadamente, você já tem um nível, né, com fluxo grande, sem fronteiras, vamos dizer assim, né? Mas você ainda precisa de uma maturidade. Então comece usando os símbolos, comece pelos que você aprendeu no nível 2, traga, né, os 3 primeiros símbolos sagrados mais presentes em cada sessão que você realiza, depois coloca o mestre, né, o símbolo de mestre, enfim, vai estipulando, né, tipo, em um mês eu vou ficar com 2 pessoas. Eu já posso marcar mais uma, então a partir do mês que vem eu abro mais um horário, né? Aí a partir do outro mês eu abro mais outro horário. Agora uma coisa eu quero que você entenda. Olha só, né? Ah, Kátia, mas eu vou demorar esse tempo todo até ter uma agenda cheia? Às vezes não. Como você já tem toda essa amplitude, você começa pequenininho, é como assim, parece que você vai começando, daqui a pouco faz assim, ó, você naturalmente vai marcando. Se você tá com aquele pensamento de respeitar o seu físico, né, o seu corpo físico, se cuidar. Aí você, naturalmente, as pessoas começam a pipocar, 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 pipocar. Pode confiar. Eu sei que estamos num tempo, né,
onde as pessoas não estão podendo se encontrar muito. Então faça, procure fazer, né, sessões online. Você que é mestre, está iniciando, comece com uma online, depois comece com duas, e assim vai aumentando até você, né, ter plena consciência e segurança. Não adianta, gente. Você tem que colocar, como, né, minha mãe fala, botar a cara para bater. Você tem que ir lá, né? Minha sogra também falava muito isso. Bota a cara para bater. Tem que meter a cara mesmo, tem que ir lá. Tá com medinho? Vai com medo mesmo, porque com o tempo você vai adquirindo o que é necessário. E travou, traz o reiki para poder, né? Eu gosto, quem me conhece sabe que eu gosto muito de perguntar, fazer perguntas ao reiki. Então eu sempre pergunto, né? O que que eu preciso, né? Olhar, limpar, transmutar para seguir em frente. Não fala no medo, não. De ir além, de dar mais um passo, né? De fazer mais essa conquista aí, de realizar mais essa conquista. E vai que vai, né? Eu tô torcendo por você. Se você quer realmente ter bastante gente para aplicar reiki, esse aí foi uma cartilha. A live de hoje foi uma cartilha assim, ó, super show para você iniciar aí os seus tratamentos, tá bom? Olha, muito obrigada por você, né, ter ficado comigo aqui até agora. Espero você aí semana que vem, né, no workshop Resgatando Reikianos. Se inscreve aí no link que está na descrição e um grande beijo e uma ótima noite. Namastê.